Então, agora dando sequência ao nosso evento, nós convidamos Danilo Vilela para o grande lançamento desta noite, que todos foram convidados, né? O Danilo Vilela é formado em design de interiores com especialização em estratégia e marketing digital da Universidade de Illinois. Consolidou a sua carreira na implantação e gestão de softwares para arquitetura como SketchUp, V-Ray, ZWCAD. E ele hoje é o nosso diretor executivo da Vertical Garden. Então, ele é responsável pelo desempenho de toda a unidade de negócios que nós temos ali. Além disso, ele hoje também faz parte, ele é membro do Instituto Internacional Living the Future, como especialista em design biofílico. Vamos dar a devida atenção, passamos para ele. Que peso falar depois dessa mesa aqui, hein? Acho que já dá para chamar o coquetel aqui, porque, meu Deus do céu. Já está no slide aqui? Boa. Eu queria começar convidando vocês para imaginar como vocês estivessem acordando no apartamento de vocês no futuro. Imagina você acordando, pegando aquela café, a xícara quente na mão, e aí você abre a varanda do seu apartamento e você olha a cidade. Mas essa cidade não é como a cidade de hoje, de vidro, espelho e pedra. Essa cidade hoje tem a natureza nos edifícios. Esses edifícios são ecossistemas conectados com outros ecossistemas. E é assim porque a gente projetou assim. E a gente projetou assim porque nós descobrimos o modo de fazer isso. E quando você pensa nessa cidade do futuro, ou no que está acontecendo, qual é a pergunta que você se faz? Você se pergunta se isso vai acontecer mesmo? Os edifícios vão ser ecossistemas de fato? Organismos de fato? Ou você já se pergunta se quando que isso vai acontecer? Vai acontecer, mas quando? Ou ainda, como? Bom, se você se pergunta se, a gente não sabe prever o futuro, mas a gente tem alguns indicadores que mostram o que vai acontecer e o que está acontecendo. Né? A nossa indústria da construção ela é responsável por 39% da emissão do gás carbônico no mundo. 2019, esse dado, talvez, não sei se o GBC tem mais atualizado, mas 39%. O mercado de materiais sustentáveis para o mercado de arquitetura, engenharia e construção, ele vai atingir 636 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Hoje, nós estamos em 270 bilhões. E só no último ano, o Brasil teve um crescimento de 41% adicional na emissão de green bonds, né, de títulos verdes. Então, a gente não sabe prever o futuro, mas a gente sabe ler tendências. E essa é uma tendência que está acontecendo. Mas a gente fala quando? Quando é outra pergunta interessante. Né? Não pode ser muito lá para frente. Sabe por quê? Esse aqui é um dado de um site que ele tem uma coisa interessante, que ele faz contagens regressivas, né, do que está acontecendo. Mas só esse ano a gente já emitiu mais de 22 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. E, um dado ainda mais preocupante, oferta e demanda que nós temos hoje de água, com os recursos que nós temos hoje, resta 17 anos de água potável. Tem muita água ainda no mundo. Mas hoje, com a infra que nós temos, 7 anos, e mais preocupante ainda quando você pega na Índia, que já estima-se que é em torno de 10 anos. Então, nós não podemos esperar muito. Essa arquitetura do futuro, essa construção do futuro, já está aqui e o mercado começa a observar isso. Nós acreditamos friamente, dentro da Vertical Garden, né, que o modo de fazer isso é conectando sempre natureza, seja como sustentabilidade ou um fator de inspiração. Precisa ter design, ou seja, a natureza precisa ser experiência, precisa ser cognitiva, o design precisa emocionar e precisa ter ciência, tecnologia. Isso precisa ser juntado para a gente poder chegar lá. Hoje começa a se surgir novos termos de arquitetura, né? A neuroarquitetura, o design biofílico, a bioarquitetura, a arquitetura biodinâmica, mas é sempre agora a busca, nós estamos na busca de natureza, design e ciência. Nós fazemos isso já no nosso dia a dia, dentro da Vertical Garden. Seja fazendo projetos de
torres de 40 metros de altura, produtos de 40 metros de altura, seja fazendo produtos autorais, conceituais, ou seja, desenvolvendo produtos. Então, em cada passo que a gente olha, a gente fala como vamos afetar experiências, né? A gente falou aqui, foi falado aqui bastante disso, né? Mas resumindo basicamente o conceito do Triple Bottom Line, né? Que é um conceito de que a sustentabilidade ela não é ecologia. A sustentabilidade é algo sustentável. O que é algo sustentável? Algo que começa, termina e consegue acontecer de novo. E quando a gente traz essa cadeia da sustentabilidade para o mercado, basicamente ela envolve gerar valor. Por que a coisa está crescendo tanto? Porque hoje a gente começa a ter valor, seja para o service provider investir em sustentabilidade, seja para o end user, que ele tem um desejo e uma necessidade de sustentabilidade. A partir do momento que é investido algo em sustentabilidade e isso atende a um desejo, você aumenta uma demanda e você reinveste. Então, o que impacta muito aqui, na questão da experiência, é que a sustentabilidade ela precisa estar associada a impactar experiências, impactar pessoas. Falamos aqui também sobre o mercado de plantas, né? E eu vou trazer um dado. Eu peguei o mercado de plantas americano só para plantas de interiores, né? Um mercado bastante estruturado, a gente tem esses dados, mas em 2020 esse mercado ele movimentava 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Em 2021, esse mercado quase dobrou. Foi para 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E aí a gente começa a perceber o que está acontecendo. Agora, a pergunta principal é quem que está comprando esse monte de planta? É só a pandemia, as pessoas ficaram em casa? Quer ver um outro dado? Os millennials. Os millennials são dos grandes consumidores de plantas do mundo. Os millennials estão consumindo as plantas. Os millennials estão mudando o mercado. E não só os millennials, mas cada vez mais nichos e nichos de mercado, aquela coisa que a gente imagina, bom, a planta é da pessoa de casa. Não, não é. Hoje todo mundo está buscando o contato com a natureza. E você sabe o que é isso? Isso é a geração de valor, porque as pessoas começam a perceber como que isso vale. E aí, quando a gente pega o mercado da incorporação, que nós estamos desenvolvendo produtos, né? Aliás, qualquer produto, qualquer mercado, né? Que nós estamos desenvolvendo produto, a gente pensa quem vai consumir o nosso produto. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. E aí, no mercado da incorporação, eu trouxe até aqui um dado do livro do Marcos Araújo, do Data Store, que ele faz umas provocações sobre os novos públicos consumidores, né? Então, hoje, por exemplo, um público que hoje está muito forte no mercado é o jovem investidor solteiro. Às vezes ele mora com a mãe, com o pai, mas ele está comprando apartamento. Casais sem filho por opção. Famílias de 3 pessoas, pais de pet, também falamos aqui, né? São novos mercados que estão consumindo produtos imobiliários, né? Casais ou viúvos acima de 60 anos, né, que eles tinham os filhos, cresceram com os filhos em casa, imaginando que ia precisar de uma casa de 600 metros para ter o filho, o neto, o bisneto, e hoje as famílias são de 3 pessoas, né, e estão mudando de casas de 600 para casas de 200. Então, isso aponta para a gente uma mudança de mercado. Eu trouxe aqui também uma análise só para entender essa questão, né, quando a gente fala de mercado e target, o marketing também ele evolui. Ele fala, bom, a gente tem que olhar os personas, né? O meu público, ele se interessa pelo quê? Então a gente fala, bom, ok, plantas é uma coisa que está interessante. Eu não sei se todo mundo conhece, mas aqui está um dado do Google Trends. Google Trends é uma ferramenta do Google, né? Que ele te aponta as tendências, o interesse de determinado público-alvo. Aqui não são dados nominais, tá? A churrasqueira de apartamento tem muito mais pesquisa do que cuidar de plantas. Mas o que eu quero trazer aqui e mostrar é que o público que está procurando ou consumindo churrasqueira de apartamento, ele tem uma tendência também a procurar coisas de plantas, né? Quando a gente olha esses novos públicos, a gente tem que entender o que esse público está consumindo, né? Por que esse público está consumindo. E esse aqui é um fator muito, muito interessante.
olha para essa arquitetura do futuro. Eu gosto muito dessa pesquisa, desse estudo, inclusive, né, que ele fala sobre o feedback de loops. Alô? Que ele fala sobre o loop do feedback. Alô? Em determinado momento, o ser humano ele saiu dos sistemas rurais e começou a se conglomerar em cidades. E a gente veio fazendo isso, né? O que aconteceu com isso? Foi passando gerações e gerações e gerações, e a gente começou a perder, a humanidade, o contato com a natureza, a oportunidade de ter o contato com a natureza. E uma vez que você perde essa oportunidade, você começa a perder a experiência de ter o contato com a natureza. Então, esse foco na extinção da experiência, ele impacta na saúde, nas mudanças emocionais e nas mudanças de atitude do ser humano. E uma vez que você impacta essas mudanças de atitude, você impacta o comportamento. E é incrível, porque se você impactar o comportamento, essa pessoa ela não vai buscar uma nova oportunidade de ter contato com a natureza, porque ela não sabe que aquilo é bom. É mais ou menos, esse feedback de loop, é mais ou menos dormir na cama boa do hotel. Você só sabe que a sua cama está ruim quando você dorme na cama gostosa. Aí você fala, opa, tive uma boa experiência, minha cama não está legal. Na próxima vez que você vai se hospedar, você vai procurar a cama boa. Por quê? Porque você começa a buscar a oportunidade de ter aquela experiência. E uma vez que você tem aquela experiência, aí você fala, opa, vou mudar meu comportamento, agora eu só durmo em cama boa. Mas a gente não está falando de cama de hotel. A gente está falando de uma coisa muito mais profunda. Esse aqui é um estudo, enfim, que mostra, né, essa desconexão do homem com a natureza. Mas onde que eu quero chegar? Que aquele público lá que está levando, aqueles millennials que estão levando a plantinha para casa hoje, estão tendo experiências com a natureza. Estão sentindo o impacto dela no bem-estar, na saúde, emocional, e isso está impactando o comportamento. Então, isso vira um feedback. Do mesmo jeito que você tem um feedback, um looping negativo, você tem um looping positivo. E agora a gente chega numa era que é uma revolução. Nós estamos no meio de uma revolução, de uma nova era, em que a natureza, e foi falado aqui também, a natureza não é mais decoração. A natureza é o partido. A natureza é uma premissa de projeto. Isso é interessante porque eu talvez... Isso é interessante porque eu talvez seja um dos arquitetos aqui, que trabalham com arquitetura, dos mais novos aqui, mas eu ainda peguei Nanquim, a época do Nanquim, e a gente tinha uma coisa aqui assim, sobrou um cantinho, põe um verde ali. A vegetação era uma decoração. E hoje não é isso. Hoje, quando a gente faz arquitetura, há um ano atrás a gente estava estudando programação para fazer filotaxia, para entender como que o crescimento da planta poderia sustentar uma estrutura de 30 metros de altura. Ou seja, novas demandas exigem novos desafios. Nós estamos no meio da Revolução Verde. Mas não é fácil. Não é fácil. De repente, né, principalmente quando a gente fala da arquitetura, né, de repente o arquiteto ele teve que sair 10, 15, 20 anos, sair da prancheta para o CAD para o 3D, para entender o BIM, para virar programador, para entender agora de neuroarquitetura, para entender de design biofílico, de natureza, de ciência, de branding, né? E é complexo isso. Então, aqui tem um caso negativo, a gente falou do caso positivo, né? Mas esse aqui é um caso também bastante conhecido de uma cidade na China que fez os seus bosques verticais, né? Mas aí ele sofreu com a infestação de mosquitos. Isso acontece. Então, por que isso acontece? Porque falta recursos, né? Falta estudos. O Benê, ele tocou nisso, né? Existem coisas que você não tem estudos ainda, né? Então, a gente está vivendo essa revolução sem tempo, sem ferramenta e aprendendo ali porque nós precisamos. Essa aqui é uma das referências, né? Quando você pega lá a arquitetura agora, nova,
em que você falou, a natureza é a premissa, lá no começo, né, você já tem que começar a pensar em sistemas de uso de água. Como é que você vai fazer isso? Lá no estudo preliminar, antigamente, muitas dessas coisas você definia depois, mas agora você já tem que pensar na visão ecossistêmica do edifício. Não é mais a questão de disciplinas complementares, mas é uma questão ecossistêmica, né? A gente tem que olhar desse modo, e seja estando na ponta de arquitetura, seja estando na ponta de um investidor, né? Porque se você está investindo, você tem que entender o que a gente está investindo hoje de projeto vai ser construído daqui 5, 6, 10 anos, né? Como é que vai estar esse cenário, né? O mais difícil nisso tudo, fazer a gente consegue fazer, mas o mercado está tendo dificuldade em fazer isso de um modo assertivo, né? De começar certo, projetar certo, operar certo e entregar certo. Quando a gente fala, então, de transformar edifícios em ecossistemas, a gente sai da natureza como algo decorativo. E a gente começa a pensar nesses edifícios como ecossistemas, muito além da estética. O Benelli mencionou alguns desses fatos, né? Bom, eu vou ter um paisagismo numa varanda. O que ele vai fazer? O paisagismo, por exemplo, nos andares de baixo, você tem uma maior necessidade de reter os poluentes do ar. O paisagismo em andares medianos, você tem fluxos de ar, às vezes muito forte, dentro do edifício. Você pode usar a natureza para proteção da irradiação, você pode usar a natureza para liberar a umidade. Mas qual que é o ponto? Quando a gente olha um edifício como uma solução ecossistêmica, você entende que cada local dele, cada conexão, que a irrigação, uma planta numa uma fachada norte, ela vai desidratar diferente de uma planta de uma fachada sul, que uma pessoa que está consumindo uma coisa, que tem um hábito em um lugar, ela não tem em outro. Então a gente precisa olhar desse modo. Mas isso é um desafio. Isso não é fácil, porque falta recurso. Falta recurso em todas as pontas, né? E aí a gente fala, bom, precisamos, vamos chegar lá, mas como? Como? Essa é a pergunta, né? É unânime. A conversa aqui, né, que todo mundo que se teve aqui, foi unânime numa linha dessa. E aí a gente enxerga aqui e a gente entende que hoje o mercado ele precisa de uma solução integrada, assertiva e preditiva para investidores, incorporadores, arquitetos e construtoras possam verticalizar a natureza na fachada dos seus edifícios. E aqui, hoje, nós lançamos as floreiras de fachada da Vertical Garden. Então, as floreiras, elas se tornam uma ferramenta para essa arquitetura, uma ferramenta para ter projetos preditivos, assertivos. As floreiras, nós estamos lançando ela em duas versões. Uma versão embutida, que ela é feita de polietileno reciclado, desenvolvida para se integrar nas disciplinas civis de modo assertivo, melhorar o workflow e ter uma liberdade estética arquitetônica, né? E em termos de produto, e uma floreira com cunho estrutural que simplifica muito o processo de integração de disciplinas, você tem com acabamento refinado e para empreendimentos de alto padrão. As floreiras de fachada da Vertical Garden, então, elas vão simplificar o workflow do projeto, elas vão integrar sistemas de irrigação por capilaridade, irrigações, elas vão armazenar águas e liberar essa água para a planta de acordo com a necessidade dela. Elas podem ser integradas com sistemas de irrigação inteligentes, possuem capacidade de ser integradas com a drenagem, já são pensadas para a drenagem do edifício. Isso é uma coisa que hoje ainda se apanha muito no mercado, né? De o que eu faço com a água, como que eu faço, a hidráulica sabe, a engenharia não sabe, né? E aqui a gente traz uma solução padronizada e que pode ser bastante flexível.
reduz 50% os custos de operação na manutenção do paisagismo. A gente sabe que no mercado do desenvolvimento imobiliário, muitas vezes o investidor ele não faz o OPEX da operação, né? Então, muitas vezes, não faz nem sentido investir tanto no CAPEX para você economizar na operação. Mas aqui a gente entrega a redução sem subir o CAPEX da operação. Os benefícios ainda das floreiras, a gente tem a proteção contra mosquitos, a gente tem o atendimento a normas, a otimização dos recursos hídricos. Esse é o próximo grande caminho também da construção, economizar recursos hídricos, e em especial, e aí está o ponto da sustentabilidade, gera valor. Gera valor para o incorporador, gera valor para o investidor e gera valor para quem consome. Bom, em termos de características técnicas, então, as floreiras elas são feitas, né, para maximizar a performance do edifício, né? Não é para fixar a planta, mas a gente olha de fato para maximizar a performance. A gente levou aqui, fez um estudo de, o Bruno falou 1 ano, mas a gente passou desde, acho que até antes da pandemia, né, fazendo esses estudos integrados, né, integrando não só a questão da floreira, mas o impacto do solo, da água, do ar, da umidade, né? Fomos para campo para fazer isso com alguns parceiros. Foi um trabalho bem longo, a 4 mãos, né? Entender o impacto do vento, da temperatura, do pH do solo, da água, né? Nós não esperamos que o arquiteto ele se aprofunde nesse tema. Nós queremos entregar essa solução. O arquiteto tem que criar. Por isso que cada vez mais, né, o investidor também tem que estar ali pensando no negócio, no business, né? E hoje a gente está numa tendência que está difícil para todo mundo. Então a gente simplificou e trouxe uma solução já pensada nisso tudo. Bom, fizemos um longo trabalho, coletas, análise, técnica, temos ali um grande banco de dados de desempenho do que acontece, determinadas variações do dia, né? Como que mudamos e remudamos o design, reduz custo, melhora aqui, aumenta o tanque, diminui o tanque, muda o sistema de capilaridade e chegamos no desenho final. E aí, junto com a floreira de fachada, ela tem uma característica muito interessante no reservatório de água, né? Essas floreiras todas elas têm um próprio reservatório de água, que ela faz essa irrigação por capilaridade, ou seja, as floreiras, as duas versões, elas vão armazenar água e essa água vão ser capilarizada e vão irrigar, vamos dizer, de baixo para cima. Quando chove, retém mais água. Quando está sol, numa fachada, consome mais água, na outra retém mais, né? Mas encheu, o sistema de drenagem já está pensado. Foi pensada também para flexibilidade arquitetônica. Estamos trabalhando aqui com diversas, até alguns de vocês, né, estão aqui, que estão nos trazendo essas coisas. Falam, eu tenho um empreendimento que tem uma solução dessa, eu tenho um empreendimento que eu preciso dela a 30 centímetros, o outro a 60, como que eu aplico? E a gente vem estudando isso. O Bina comentou isso também, né, de ter uma medida que ela não configure uma área computável, mas sem levar em conta o desempenho botânico da vegetação, né? Como que a gente consegue? E a gente vem fazendo esse estudo há 2 anos já, né, para conseguir lançar essas floreiras. Junto com a floreira, e aqui está uma das principais coisas, a gente está lançando uma família em BIM, né? O sistema BIM é um sistema que permite os times de projeto desenvolver, incorporar a floreira nos projetos e de um modo muito assertivo. Então, lembre que a gente quer permitir assertividade nisso, né? Ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês, mas o sistema BIM de projeto, né? A gente traz informações, a gente constrói virtualmente. Permite que os times de projeto, eles nas fases iniciais, já consigam estimar custos. Quanto que vai custar? Quanto que eu preciso de substrato? Quanto que vai consumir de água? Minha laje, né? Qual que é a laje que eu preciso? Qual que é a carga que eu preciso? Como que eu integro a irrigação? Como que eu integro outras coisas, né? E a gente olha sempre muito já para a indústria 4.0. O projeto está projetando
e a gente consegue produzir sem desperdício e atendendo às características técnicas. Então, a gente, junto com a floreira, a gente está lançando a linha BIM da indústria. Eu vou mostrar um vídeo aqui, quem é do time de arquitetura, né, vai estar mais familiarizado, mas esse é um sistema, né, e como é que funciona esse sistema que acompanha, né, da tecnologia de projetos que acompanha a floreira. Pode dar um play aí. Apresentação da biblioteca BIM Vertical Garden das floreiras de fachada. Ao abrir o arquivo disponibilizado, na vista principal, nós vamos observar os dois modelos disponíveis e seus diversos tamanhos que podem ser aplicados em projeto, bem como a tabela de quantitativo com todas as informações pertinentes. Ao copiar todos esses dados disponíveis para o meu projeto em desenvolvimento, eu posso iniciar o posicionamento das floreiras de fachada no meu projeto. Existem duas formas principais de posicionamento. A floreira sendo posicionada individualmente, como objetos unitários, em que eu posso compor a fachada nas medidas que for de interesse, ou eu posso posicionar o primeiro objeto no início da fachada e inserir no campo comprimento de parede qual o comprimento da fachada que está sendo desenvolvido. Dessa forma, eu desmarco a opção sem modulação e o Revit vai fazer o cálculo automático de quantas floreiras se encaixam naquela medida, compondo a minha fachada. Esse mesmo funcionamento pode ser visto na floreira de fachada estrutural, que pode ser posicionada aqui também no seu tamanho padrão, inserindo o comprimento de parede que vai ser modulado automaticamente pelo programa e desmarcando a opção sem modulação. Dessa forma, eu posso visualizar a minha fachada completa com todas as floreiras encaixadas lado a lado. Observando a vista 3D, é possível analisar a composição da fachada que está sendo desenvolvida, bem como dispor o material que eu quero visualizar nessa finalização. Então, para visualizar um acabamento, por exemplo, com a cor da paleta HAL 8015, eu aplico esse material na minha floreira de fachada e já é possível analisar o resultado conforme o projeto vai sendo desenvolvido. Nós temos também a tabela de quantitativo de floreiras, que vai trazer para nós o tipo que está sendo especificado, o material que está sendo utilizado, bem como o material das bags internas, o material estrutural, a quantidade de floreiras e a quantidade de insumos envolvidos, como substrato de capilaridade, substrato de plantio, a quantidade de água, o peso da floreira vazia, o peso total, ainda a quantidade de chumbadores e flanges. Todas essas informações permitem analisar o ciclo de vida da floreira dentro da obra, para que tudo isso possa ser pensado desde o início e tenha o melhor resultado possível para o seu projeto. O Felipe ele comentou sobre assertividade na fase de projeto reduz custos operacionais e custos de execução da obra. E é exatamente isso. Então, a gente quer trazer para a fase de projeto um entendimento sobre a utilização dessa solução, né? Dessa solução que eu digo floreiras em fachadas, né? Que desde cedo seja possível fazer análises de clash detection, de intervenções de disciplinas, né? De cálculos, de pesos, e a gente vai aqui, ó, a Grazi aqui, ó, acostumada, obrigado, cara. E a gente, então, vai juntando tudo isso e vai entendendo exatamente como é que funciona e possibilita o mercado trabalhar de um modo assertivo. Bom, as floreiras de fachada, elas têm diversas soluções técnicas, né, que eu não vou me aprofundar, mas é importante entender que a capacidade de integrar a drenagem nela, e a gente pensou em trabalhou em diversas soluções de mercado, né, junto com vocês, inclusive, né, que durante as fases de beta, de tester, de MVP, veio nos trazendo situações que acontecem no dia a dia de projeto, integração com sistemas inteligentes de irrigação. O sistema inteligente de irrigação ele pode economizar até 60% do consumo de água da edificação, né? Sensores de umidade do solo, você regar quando você realmente precisar, controlar isso remotamente, né? A gente já utiliza esses sistemas nos nossos jardins verticais, a gente está trazendo essa tecnologia, esse uso para dentro das floreiras de fachada. A versão tem uma diferença, até então a gente viu tudo aquilo que acontece nas duas, né?
A versão estrutural, nós temos ainda um sistema de bag de plantio, ou seja, um air pruning, nós chamamos, que é uma poda das raízes dentro da caixa estrutural, que é para as raízes não buscarem os sistemas hidráulicos da edificação, né? A versão estrutural, ela é conectada direto com os ramais da edificação, e a gente está pensando no edifício, nessas plantas daqui 10, 15, 20 anos, né? Como que a gente pode já prever um sistema de poda automática das raízes. Na versão de polietileno, a gente já traz para o mercado, a gente já lança, e essa foi uma das nossas preocupações, conseguir desenvolver ela no material reciclado. E aqui foi um grande desafio, porque quando a gente faz reciclagem, trabalha com composições de materiais, conseguiu que nos entregasse as necessidades técnicas, a estancaneidade da água, características de resistência, e nós já estamos lançando ela na versão de polietileno de embutir com essas características. Bom, pensando em manutenção, né, todos os empreendimentos têm que pensar. Aqui, inclusive, eu peguei até uma foto do Bosco Verticale, de Milão, né, que traz isso que foi mencionado aqui, né. A operação é sempre muito característica do próprio empreendimento, né, do próprio condomínio ali, se vai liberar por dentro, se vai liberar por fora. Mas o ponto é, nós conseguimos reduzir pela metade a necessidade de manutenção dessas vegetações por melhorar a qualidade botânica delas. Bom, eu quero aqui passar para vocês um vídeo agora, resumindo tudo isso que nós estamos falando. Gente, tem mais. Só um spoiler. Ainda esse ano a gente vai trazer essa tecnologia e também para vasos internos com conectividade remota e com sistemas de fertirrigação. E isso vai ser na nossa próxima reunião. Aqui eu queria aproveitar também e agradecer a todos aqueles profissionais que trabalharam com a gente nesses 2 anos, e foram muitos, né? O Benê nos trouxe as visões dele, o que acontecia, nos orientou em muitas coisas. Equipes de projeto, equipes de incorporação que nos apontou custos, como que funciona, o que não funciona, são muitos profissionais. E aqui fica a nossa pergunta, a nossa análise, né? A era da Revolução Verde já começou. E você está se perguntando se isso vai acontecer, quando vai acontecer ou como isso vai acontecer. Obrigado.